3h16, vamos voltando por aqui então, e olha, agora nós falamos aqui, iríamos falar sobre catarata congênita. Você sabia que a principal causa de cegueira reversiva no mundo, a catarata, ela também atinge crianças? Pois é. Um estudo oftalmológico, segundo esse estudo, 3 em cada 10 mil bebês no mundo apresentam essa doença. Por isso que o teste do olhinho é fundamental para detectar esse problema. E é sobre esse assunto que eu converso com a doutora Daiane Issaó, ela que é oftalmopediatra, e nos fala a respeito dessa... a gente acha que é uma doença de idosos, né, que só dá em pessoas muito idosas, mas não, agora ficamos sabendo também que pode atingir aí as crianças. Boa tarde, doutora Daiane. Boa tarde. Obrigada por nos atender. Eu sei que a senhora estava em consulta, atendendo os seus afazeres, aí deu uma paradinha para nos atender, já quero agradecer antecipadamente. E a gente não tem esse conhecimento, né, de que a catarata, né, também, a catarata congênita, que ela pode atingir crianças, né? Se imaginava, sempre se soube aí de que a catarata era em pessoas idosas, né? Mas agora então pode afetar as crianças também? Exatamente. Tradicionalmente, todo mundo relaciona a catarata como uma doença de vovozinha e de vovozinho. É verdade. Mas a catarata, ela pode atingir bebês e mesmo crianças, elas podem desenvolver a catarata durante o crescimento, durante a infância. E existem várias causas para isso, né? Às vezes tem criança que durante a gestação a mãe teve alguma infecção intraútero, às vezes é uma criança que por uma causa genética acaba desenvolvendo a catarata, muitas vezes por uso inadequado de medicações, isso também pode acontecer, acidentes, traumas, existem várias causas. Mas o mais importante é a gente saber que a catarata em criança, ela tem um impacto muito maior do que catarata em adulto, porque a criança ela está desenvolvendo a sua visão. Então, a catarata em criança não tratada, ela pode prejudicar de forma permanente a visão dessa criança. Certo. E esse é um exame que ele é possível fazer ainda durante a gestação, quando se faz aqueles exames mais complexos, né? Os ultrassons mais profundos, ele já pode ser detectado ou só depois que a criança nasce e depois que é feito o teste do olhinho? Nem sempre. Na maioria das vezes, a gente vai detectar somente depois que a criança nasce. Principalmente se não é uma catarata muito avançada, se é uma catarata pequena, ou se é uma discreta opacidade essa catarata. Ela pode ser detectada pelo teste do olhinho e é por isso que é tão importante a realização desse teste. É lei no Paraná. Toda criança que nasce no estado do Paraná só pode sair da maternidade com o teste do olhinho feito. E é o próprio pediatra quem faz. E vai ver o reflexo vermelho e comparar o reflexo vermelho nos olhinhos das crianças. Esse teste do olhinho ele deve ser repetido em cada consulta com o pediatra até cerca de 2 ou 3 anos. Ainda assim, o teste do olhinho ele não substitui a consulta de rotina com o oftalmologista, que toda criança deve fazer já no primeiro ano de vida. É por isso a importância da puericultura, né? Seguir certo ali, fazer pelo menos até os 3 anos de idade, justamente para poder, como a senhora falou, doutora, pode ser que não seja detectado logo no início, nas primeiras consultas, mas ir aparecendo ao longo do tempo, né? Principalmente se já tem, se já é genético, caso na família, ou problema durante a gravidez que não foi detectado logo que a criança nasceu, não é? Exatamente. E quanto antes detectado e quanto antes é realizado o tratamento da catarata na criança, maiores são as chances da gente proporcionar um bom desenvolvimento visual para essa criança. Nem toda catarata em criança vai precisar de cirurgia, como nos adultos. Tem algumas cataratas que elas são mais, a gente chama de incipientes, elas são mais iniciais e que muitas vezes elas não comprometem tanto a visão e a gente acaba só acompanhando ou fazendo tampão para estimular a visão. Mas a grande maioria vai exigir cirurgia e a cirurgia ela deve ser feita de forma precoce para garantir o bom desenvolvimento visual. Ao contrário dos adultos, dos vovozinhos e das vovozinhas, né? Que a catarata não é uma urgência oftalmológica. Catarata em bebê é uma urgência oftalmológica. Ah, certo. E durante o exame, doutora, quais as alterações que é possível perceber? Porque é um teste relativamente simples, né? Que é feito na criança. Que alterações que podem ser observadas durante esse exame?
principalmente é a alteração do reflexo vermelho. Sabe quando a gente tira uma foto com flash e aparece aquele reflexo vermelho na pupila, né? Então, um dos principais sinais é quando esse reflexo ele não está vermelho, ele está esbranquiçado. Claro, existem várias causas para ter esse reflexo esbranquiçado. Até um tumor intraocular pode causar isso. Mas a catarata é um dos diagnósticos que alteram o reflexo vermelho. No oftalmologista, então assim, quando o pediatra ele detecta qualquer alteração nesse exame do teste do olhinho, ele vai encaminhar o bebê para um oftalmologista especializado. E durante a consulta oftalmológica nós fazemos exames mais aprofundados, com microscópio, com exame de fundo de olho, com uma avaliação mais profunda, né, para a gente averiguar o quanto que a catarata está comprometendo a visão ou não. É porque até em crianças maiores é possível, né, se perguntar se está enxergando ou não. Agora, em bebês não tem como, né? E aí vocês conseguem observar só através dos exames mesmo. Através dos exames. E nós temos exames bem específicos em que nós podemos quantificar a visão do bebê também, né? Mesmo sem o bebê informar as letras, os números para a gente, nós conseguimos, a partir de alguns exames em que a gente avalia a fixação do bebê, quantificar em números o quanto a visão está comprometida ou não. Certo. E tem, se for observado, se for detectado a catarata, tem tratamento? É um tratamento simples? Como que é esse tratamento, doutora? Tem tratamento. Então, como eu disse, na maioria das vezes o tratamento ele vai ser cirúrgico. A gente retira a catarata. O que é a catarata? A catarata, a gente tem uma lente natural dentro do olho que se chama cristalino. E a catarata é quando essa lente, que ela tem que ser transparente, ela está opaca. Então, a gente retira cirurgicamente o cristalino, né, opaco, para a gente poder tratar. Em criança, principalmente nas crianças abaixo de 2 anos, a gente não consegue fazer como nos idosos, que a gente implanta uma lente dentro do olho. No idoso, a gente retira a catarata e implanta uma lente artificial dentro do olho. Em criança, não. Então, é uma criança que vai exigir todo um acompanhamento, é uma criança que vai usar óculos ou lente de contato com graus muito altos, às vezes mais de 20 graus é o óculos e a lente que a gente prescreve para esses bebês. É uma criança que vai precisar muito de estimulação visual, de tratamento com tampão ocular para estimular a visão. Então, existe todo um acompanhamento que a gente faz durante toda a infância da criança. Não é só tirou a catarata, operou e pronto, acabou, né? É uma longa caminhada de estímulo da visão. Pois é, né? Justamente isso precisa de técnicas específicas, né? Tem informação aqui também que pode correr reação inflamatória significativamente maior, né, do que nos mais idosos, né? Então, por isso que necessita de uma atenção toda especial, mas a boa notícia é que sim, que é possível tratar e ela tem cura, doutora. Ela tem cura, né? É possível tratar. E é exatamente porque a cirurgia de catarata em criança faz uma reação inflamatória tão grande que a gente não consegue implantar a lente artificial como a gente faz nos idosos, porque senão seria mais um estímulo inflamatório, né? Mas ela tem cura, ela tem tratamento e o mais importante, quanto antes é feito esse tratamento, maiores são as chances da gente garantir um bom desenvolvimento visual para a criança. É uma longa caminhada, é um acompanhamento com o pediatra, com a família, com o oftalmopediatra, é uma conversa com a professora na escola, que também vai ter que ajudar na questão da estimulação. Então, é um acompanhamento todo multidisciplinar, né? Mas é nessa caminhada para garantir o bom desenvolvimento da visão. E justamente isso que a senhora já colocou, doutora, que quanto antes começar o tratamento, quanto antes detectar, que é muito importante, né? Por isso esse teste do olhinho é muito importante. A criança, aliás, aqui no Paraná, como a senhora colocou, muito bem colocado aí, que é lei aqui no estado, né? Então, a criança não pode sair da maternidade sem antes fazer o teste do olhinho. Exatamente. E se isso acontecer, os pais devem procurar o quanto antes um oftalmologista ou pediatra para que esse teste seja realizado. Tá certo, doutora, eu quero agradecer muito aí. Aliás, antes de nós encerrarmos aqui, eu até queria que a senhora deixasse essa orientação, então, para os pais, né? Às vezes a criança não passou desapercebida, não começou a aparecer depois que está em idade escolar. Então, como a senhora falou, para os professores, para os pais, para toda a família, deixa mais uma orientação, então, para reforçar esses cuidados com as crianças.
Ah, com certeza. E o que a gente tem que lembrar é que criança, na maioria das vezes, eles não vão reclamar que eles não estão enxergando ou que eles estão com algum problema de visão, né? Para eles, o mundinho que eles enxergam, alterado ou não, é a normalidade para eles. Por isso que é tão importante a gente fazer a avaliação oftalmológica de rotina. Independente de histórico de catarata, independente do teste do olhinho estar normal ou não, a gente já recomenda que todas as crianças, mesmo que não tenham queixa nenhuma, passem por uma consulta com o oftalmologista no primeiro ano de vida. É uma consulta em que a gente dilata a pupila e que mesmo em bebês a gente já consegue ver se tem grau, se precisa de óculos, como que está todo o desenvolvimento visual. A melhor forma da gente garantir esse bom desenvolvimento é prevenindo. É o diagnóstico precoce e é o tratamento precoce. E isso só é possível através das consultas de rotina. Tá certo, então, doutora, muito obrigada pela sua participação, por ter se disponibilizado aí a atender o nosso convite, a nossa solicitação, dando um tempo nos seus afazeres para nos atender. Agradeço muito e nos colocamos à disposição. Muito obrigada. Uma boa tarde para vocês e feliz Dia das Crianças, né? Exatamente. Para todos nós, para a criança que existe em cada um de nós também, né, doutora? Muito obrigada. Um grande abraço. Tchau, um abraço. Essa, então, a doutora Daiane Issaó, ela que é oftalmopediatra, falando, então, sobre a catarata congênita e o principal, isso, né? Não deixar de fazer o teste do olhinho para detectar se, em caso de tiver o problema, começar o tratamento o quanto antes. Agora, 3h28, a gente vai para mais um intervalo comercial, aí já coladinho tem mais uma edição do Repórter CBN e a gente volta logo na sequência.